Capítulo 1. O Gun Club. O Gun Club. Durante a Guerra Federal dos Estados Unidos fundou-se, na cidade de Baltimore, mesmo no centro do Maryland, um novo clube de grande influência. É notória a energia com que se desenvolveram os instintos militares por entre aquela população de armadores, de negociantes e de maquinistas. Insignificantes mercadores saltaram por cima do balcão e acharam-se de improviso transformados em capitães, em coronéis e até em generais, sem terem passado pelas escolas de aplicação de West Point, e em curto espaço foram na arte da guerra dignos rivais dos colegas do velho continente, e, à imitação destes, alcançaram, à força de prodigalizar balas, milhões de homens, brilhantes vitórias. Mas em que os americanos excederam singularmente os europeus foi na ciência da balística, e não porque as armas americanas atingissem mais elevado grau de perfeição, senão porque apresentaram dimensões desusadas, e tiveram por consequência alcances correspondentes e até então desconhecidos. Pelo que diz respeito a tiros rasantes, emergentes ou em cheio, a fogos de escarpa de enfiada ou de revés, já não tem, ingleses, franceses nem prussianos coisa alguma que aprender, mas os canhões, obuses e morteiros europeus são apenas pistolas de algibeira, comparados com os formidáveis maquinismos bélicos da artilharia americana. Não deve causar espanto o que deixamos dito. Os Yankees, que são os primeiros mecânicos do mundo, nascem engenheiros como qualquer italiano nasce músico, ou qualquer alemão, filósofo transcendental, portanto nada mais natural do que vê-los demonstrar na aplicação à ciência da balística o audacioso engenho de que são dotados. Assim se explicam esses gigantescos canhões, que, muito menos úteis que as máquinas de cozer, são pelo menos tão admiráveis e de certo ainda mais admirados. Os maravilhosos inventos, neste gênero, de Parrot, de Dahlgren e de Rodman são bem conhecidos, os Armstrong, os Palliser, os Treuil e de Beaulieu não tiveram mais remédio do que curvar-se vencidos perante os seus rivais de além-mar. Tudo isto deu causa a que, durante a terrível luta entre os partidários do Norte e os do Sul, ocupassem os artilheiros em toda a parte o primeiro lugar, celebravam-lhes os jornais da União os inventos com entusiasmo, e sem excetuar o mais insignificante dos lojistas ou o mais ingênuo dos bobbies, todos quebravam a cabeça dia e noite a calcular trajetórias impossíveis. Ora, quando a uma cabeça de americano acode uma ideia, busca logo o seu possuidor segundo americano que aceite, e chegam a 3, elegem logo o presidente e 2 secretários, 4, nomeiam arquivista e funciona a mesa, 5, convocam-se em Assembleia Geral, e está constituído um clube. Assim sucedeu em Baltimore. O primeiro que inventou um novo canhão associou-se com o primeiro que o fundiu e com o primeiro que o perfurou. Tal foi o primitivo núcleo do Gun Club, que um mês depois da sua inauguração contava 1.833 sócios efetivos, e 30.575 sócios correspondentes. A todos que queriam fazer parte da associação era imposta uma condição sine qua non, a de ter inventado, ou pelo menos aperfeiçoado, um canhão, na falta de canhão uma arma de fogo qualquer. Mas, para dizer a verdade inteira, bem pouca consideração gozavam os inventores de revólveres de 15 tiros, de carabinas girantes ou de sabres-pistolas. Em tudo lhe levavam os artilheiros primazia. A estima de que é credor qualquer sócio, disse um dia um dos mais entendidos oradores do Gun Club, é proporcional, às massas, do canhão que inventou, e está na razão direta do quadrado das distâncias a que alcançam os respectivos projéteis. Os artilheiros de Gun Club. Com pequena diferença, era a lei de Newton acerca da gravitação universal transportada às coisas do mundo moral. O presidente Barbicane. Fundado o Gun Club, fácil é imaginar o que produziria neste gênero o engenho inventivo dos americanos. Os maquinismos de guerra assumiram proporções colossais, e os projéteis foram além dos limites permitidos partir em 2 bocados inofensivos transeuntes. Todos estes inventos deixaram a perder de vista os tímidos instrumentos da artilharia europeia. Forme-se juízo pelos seguintes algarismos. Outrora bom tempo era esse, uma bala de 36, à distância de 300 pés, varava 36 cavalos apanhados de flanco ou 68 homens. Era a infância da arte. Desde essa época progrediram muitos projéteis. O canhão Rodman, que, com uma bala de meia tonelada alcançava 7 milhas, facilmente poria fora de combate 150 cavalos e 300 homens. Chegou-se até a discutir no Gun Club a conveniência e possibilidade de submeter a uma experiência solene as qualidades deste canhão monstruoso. Porém, se os cavalos consentiram em tentar a experiência, infelizmente a respeito de homens nenhum só se ofereceu. Em todo caso, o que é fora de dúvida é que o efeito destas armas era extremamente mortífero e que por cada tiro caíam os combatentes como espigas sob a foice do ceifeiro. Que valiam, comparados com tais projéteis, aquela famosa bala que, em Contras, em 1785,
pôs fora de combate 25 homens, ou aquela outra que, em Zordov em 1758, matou 40 infantes, e o canhão austríaco de Kesselsdorf, em 1742, que por cada tiro derrubava 70 inimigos? Que importância tinham esses surpreendentes fogos de Jena ou de Austerlitz, que decidiram da sorte de uma batalha? Durante a Guerra Federal na América viram-se coisas muito mais de pasmar. No combate de Gettysburg, um projétil cônico lançado por um canhão raiado feriu 173 confederados, e, na passagem do Potomac, uma bala Rosman mandou para um mundo evidentemente melhor 215 partidários do Sul. Não é menos digno de menção um formidável morteiro inventado por J. T. Maston, sócio distinto e secretário perpétuo do Gun Club, cujos efeitos foram sem comparação mais mortíferos, visto como, do primeiro tiro de experiência, matou 337 pessoas. Verdade é que o morteiro rebentou. Que havemos de acrescentar a estes números já de per si tão eloquentes? Nada. Assim, por certo, será admitido sem contradição o seguinte cálculo apresentado pelo estatístico Pitcairn, que dividindo o número das vítimas de tiro de bala pelo dos sócios do Gun Club, demonstrou que cada um destes tinha morto em média, 2.375 homens e uma fração. Para quem refletir em tal algarismo, fica evidente que a única preocupação daquela sociedade científica era a destruição da humanidade, com um fim filantrópico, o aperfeiçoamento das armas de guerra, consideradas como instrumentos de civilização. Era uma reunião de anjos exterminadores, e afora isto, as melhores pessoas do mundo. Cumpre-nos acrescentar que estes yankees corajosos a toda a prova, não se ficavam em fórmulas e experimentavam com o próprio corpo. Havia no clube oficiais de todas as graduações, de tenente a general, militares de todas as idades, dos que debutavam na carreira das armas, como dos que iam já encanecendo sobre os reparos. Muitos tinham ficado nos campos de batalha, cujos nomes estavam escritos no livro de honra do Gun Club, e dos que tinham voltado a maior parte trazia no próprio corpo sinais indiscutíveis de intrepidez. Moletas, pernas de pau, braços articulados, mãos de gancho, maxilas de caoutchouc, crânios de prata, narizes de platina, a coleção era completa. O supradito Pitcairn calculou também que no Gun Club havia um pouco menos de um braço por 4 pessoas e somente 2 pernas por cada 6 sócios. Mas os valentes artilheiros pouca importância ligavam a semelhantes ninharias, e com legítimo fundamento se ufanavam, quando o boletim da batalha contava o número das vítimas pelo décuplo dos tiros disparados. Porém um dia, triste e lamentável dia, foi assinada a paz pelos sobreviventes da guerra, cessaram pouco a pouco as detonações, calaram-se os morteiros, os obuses para largo tempo aceimados e os canhões de cabeça pendida, recolheram aos arsenais, as balas empilharam-se nos parques, foram-se apagando as recordações sanguinolentas, brotaram com magnificência os algodoeiros dos campos pinguemente adubados, foram-se fazendo velhos a par das dores e das saudades os fatos de luto, e o Gun Club ficou imerso na mais profunda inação. Um ou outro trabalhador aferrado e incansável se entregava ainda a cálculos balísticos e fazia seu pensamento dileto de bombas gigantescas e obuses incomparáveis. Mas sem prática de que serviam teorias vãs? Por isso as salas do clube viam-se desertas, dormiam os criados nas antecâmaras, os jornais criavam bafio por cima das mesas, ouviam-se tristes roncos, que partiam dos cantos escuros das salas, e os membros do Gun Club, outrora tão ruidosos, agora reduzidos ao silêncio por uma paz desastrosa, adormeciam engolfados em meditações de artilharia platônica. Que desconsolação, dizia uma noite o valente Tom Hunter, e no entretanto ia-lhe o lume do fogão carbonizando as pernas de pau. Nada que fazer. Nenhuma esperança. Que fastidiosa existência! Onde vai o tempo em que as alegres detonações do canhão nos despertavam todas as manhãs? Esse tempo já lá vai, retorquiu o inquieto Bilsby, espreguiçando-se com os braços que já não tinha. Era um feliz tempo esse. Inventava qualquer o seu obus, e apenas fundido, corria a experimentá-lo no inimigo. Quando regressava, ao acampamento sempre tinha ouvido alguma palavra animadora a Sherman ou recebido um aperto de mão de McClellan. Mas hoje, os generais voltaram aos seus balcões, e em vez de projéteis, expedem inofensivos fardos de algodão. Ai! Por Santa Bárbara! Está perdido o futuro da artilharia na América. É verdade, Bilsby, exclamou o coronel Blomsberry, são bem cruéis estes desenganos. Deixa a gente um dia os seus hábitos sossegados, exercita-se no manejo das armas, troca Baltimore pelos campos de batalha, porta-se como um herói, e 2 ou 3 anos depois, há de perder o fruto de tantas fadigas, adormecer em deplorável ociosidade, e encaixar as mãos nas algibeiras.
Bem podia falar o valente coronel, havia de ver-se em graves dificuldades, se quisesse dar tal prova de natividade, e não eram as algibeiras que lhe faltavam. E nem uma só guerra em perspectiva. Disse então o famoso J. T. Maston, coçando com um gancho de ferro o crânio de Gutapercha. Não há uma nuvem no horizonte, e tanto que fazer na ciência da artilharia. Eu que lhes estou falando, terminei esta manhã a épure, com plano, perfil e elevação de um morteiro que havia de fazer mudar as leis da guerra. Sim. Replicou Tom Hunter, recordando-se involuntariamente da última experiência do honrado J. T. Maston. É verdade, respondeu este. Mas para que hão de servir tantos estudos levados a cabo, tantas dificuldades vencidas? Não será tudo isto trabalho absolutamente inútil? Parece que os povos do Novo Mundo se conluiaram para viver em paz, e até o nosso belicoso tribune chegou a prognosticar iminentes catástrofes exclusivamente causadas pelo escandaloso crescer das populações. Contudo, Maston, retorquiu o coronel Bloomsbury, na Europa ainda continua a guerra para sustentar o princípio das nacionalidades. E então? Talvez se pudesse tentar por lá alguma coisa, e se aceitassem os nossos serviços. Pensais seriamente no que dizeis? Exclamou Bilsby. Fazer balística em proveito de estrangeiros. Sempre era melhor do que não fazer nada, retorquiu o coronel. De certo, sempre era um pouco melhor, disse J. T. Maston, mas nem vale a pena pensar em semelhante expediente. E por quê? Perguntou o coronel. Porque no velho mundo tem lá umas ideias acerca de acesso e promoção, que estariam em oposição com todos os nossos hábitos americanos. Imagina aquela gente que se não pode ser general em chefe sem ter servido como alferes, o que vale o mesmo que supor que ninguém pode fazer uma boa pontaria, sem ter também sido fundidor do canhão. Ora, isto é nada mais nem menos do que absurdo. Concluiu Tom Hunter, lascando com o Bowie Knife os braços da poltrona. E pois que assim é, não temos mais remédio do que ir plantar tabaco ou destilar azeite de baleia. Como assim? Prorrompeu em altos gritos J. T. Maston. Pois não havemos de empregar estes últimos anos da nossa existência no aperfeiçoamento das armas de fogo? Não há de oferecer-se nova ocasião de ensaiar o alcance dos nossos projéteis. Nunca mais há de iluminar-se a atmosfera com o relâmpago dos nossos canhões. Nenhuma só dificuldade internacional há de surgir que nos permita declarar guerra a alguma das potências transatlânticas. Não há de haver algum francês que meta-pique um dos nossos chamers, ou algum inglês que enforque, em menoscabo do direito das gentes, ao menos 3 ou 4 conterrâneos nossos. Não, Maston, respondeu o coronel Bloomsbury, não é para nós tanta aventura. Não. Nenhum desses casos sucederá, e que sucedesse, nem ao menos havíamos de aproveitá-lo. Vai-se de dia para dia a suscetibilidade americana. Vamos nos efeminando. É verdade que nos humilhamos. Replicou Bilsby. E que nos humilham. Acrescentou Tom Hunter. Tudo quanto dizeis é mais que certo, replicou J. T. Maston, ainda com maior veemência. Pairam na atmosfera 1000 motivos de guerra e não combatemos. Economizam-se braços e pernas, e em proveito de quem? De gente que não sabe o que lhes há de dar que fazer. Não busquemos mais longe motivos de guerra, pois não é verdade que a América do Norte pertenceu outrora aos ingleses? Certamente, respondeu Tom Hunter, espertando furioso o lume com a ponta da moleta. Pois bem. Continuou J. T. Maston. Por que é que a Inglaterra não há de, por seu turno, pertencer aos americanos? Nada mais era do que justiça, retorquiu o coronel Bloomsbury. Pois vão lá propor a ideia ao presidente dos Estados Unidos e verão como são recebidos. Havia de receber-nos mal, murmurou Bilsby, por entre 4 dentes que lhe tinham escapado das batalhas. Por minha fé, exclamou J. T. Maston, nas próximas eleições escusa de contar com o meu voto. Nem com os nossos, acrescentaram de comum acordo os belicosos inválidos. No entretanto, continuou J. T. Maston, em conclusão, se me não fornecerem ocasião para ensaiar o meu novo morteiro num campo de batalha, dou a minha demissão de sócio do Gun Club, e corro a enterrar-me nos desertos do Arkansas. Iremos todos convosco, responderam os interlocutores do ousado J. T. Maston. Estavam as coisas nestas alturas, exaltavam-se os espíritos cada vez mais, e o clube estava ameaçado de próxima dissolução, quando um acontecimento inesperado veio impedir a realização de tão lastimosa catástrofe.
Logo no dia seguinte àquele em que se realizou a conversação que relatamos, cada um dos membros do clube recebia uma circular concebida nos seguintes termos. Baltimore, 3 de outubro. O presidente do GAN Clube tem a honra de prevenir os seus colegas, que na seção de 5 do corrente lhes fará uma comunicação, que muito há de interessá-los. Em consequência lhes pede que, pondo de parte qualquer outro negócio, concorram à sessão para que são convidados pela presente. De todos muito cordialmente. Impey Barbicane. P.G.C.